Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu não sei se eu vou ter 30 minutos de conteúdo para dividir com vocês. Vou fazer o meu possível. Há um tempo atrás, a equipe da Endeavor me convidou para fazer um treinamento interno aqui para eles. E naquele treinamento eu resolvi fazer uma demonstração ao vivo de uma busca no Google. E quando eu fiz a busca no Google, a página de resultado me retornou fotos pornográficas indescritíveis. Então, acho que é por isso que eles me convidaram para vir aqui falar para vocês hoje, fazer alguma coisa de impacto. Mas eles não me deixaram mais fazer Google ao vivo, então vocês podem ficar tranquilos que vocês estão a salvos. Mas o tema e o nome do papo aqui de hoje, a arte do acasalamento, ela não é por acaso. O processo de fusões, aquisições, o processo de busca de capital de investimento, seja com Venture Capital ou Private Equity, ele é sim muito parecido, se não idêntico, ao processo de acasalamento dos animais. E o que eu quero dizer com isso é que todo o processo de fusão, aquisição e até mesmo de investimento passa por um processo assim como a gente passa na nossa vida de namoro, passa por um processo de engajamento, né, de paquera e, por fim, o casamento, que é a consumação da transação. Então, para a gente, no dia a dia, quando a gente vai buscar investir numa empresa, a gente está, no fundo, replicando aquilo que a gente faz na vida num processo normal de relacionamento. Ou seja, a gente tem que se expor, a gente tem que tentar achar o melhor parceiro e a gente tem que tentar estruturar essa parceria da melhor maneira possível. E é basicamente isso de que se trata o processo de fusão e aquisição. Mas antes de falar propriamente do processo em si de fusões e aquisições, eu queria trazer alguns conceitos que eu acho crítico para todo o processo. O primeiro deles, e aqui não tem nada a ver com o processo de acasalamento, é o fato de que existem dois mundos. Existe o mundo da Roxanne, né, que é a menina aqui na vitrine lá em Amsterdã, e o mundo do Mark Zuckerberg. Para quem não conhece, o Mark Zuckerberg é o fundador do Facebook. Em homenagem aos amantes da teoria do cisne negro, eu chamo o mundo da Roxanne de mediocristão e o mundo do Mark Zuckerberg de extremistão. Por que isso? Porque o mundo da Roxanne é um mundo das médias. É um mundo onde estão inseridos a maioria dos advogados, dos contadores, dos consultores, basicamente do trabalho por hora, que é o trabalho não escalável. Né? Ou seja, é o trabalho da barraquinha de cachorro-quente, do pasteleiro, ou seja, são aquelas coisas que você sabe que, na média, elas têm mais ou menos uma expectativa de ganho e não foge muito daquilo. E a grande diferenciador no mundo do mediocristão, no mundo da Roxanne, é o talento, ou no caso dela específico, a beleza. Já ao contrário, no mundo do Mark Zuckerberg, o mundo que a gente chama de extremistão, é o mundo dos extremos. É o mundo daquelas coisas que a gente não sabe exatamente por que elas acontecem, mas elas acontecem. E aqui está inserido os mundos dos músicos, dos artistas de televisão, de filme, dos escritores e dos empreendedores. É um mundo onde, de repente, aparece alguma coisa que faz sucesso e ninguém sabe exatamente por que fez sucesso. Ou seja, é difícil dizer, prever quando que vai aparecer um próximo Pelé, quando que vai aparecer um próximo Ronaldinho, quando que vai aparecer uma próxima Shakira. Olhando para trás é muito fácil, né? Ou seja, você consegue identificar coisas que aconteceram ao longo da carreira dessas pessoas que as tornaram o que elas foram, mas é muito difícil prever isso. E esse mundo, existem duas coisas que são críticas, o talento e a sorte. Ou seja, é quase inseparável dizer quando que alguém se tornou famoso, quando alguém conseguiu chegar lá, um empreendedor ou um artista, se foi pura sorte ou se foi por talento. Então, o segundo princípio que é altamente relevante quando a gente fala de fusões, aquisições e investimentos é tentar identificar exatamente quando que alguma coisa acontece por sorte e quando ela acontece por questões de talento. E a gente sabe que é muito difícil separar uma coisa da outra. E o que a gente tenta fazer é simplesmente, primeiro, estar exposto àquilo que realmente é escalável. E essa é a grande diferença do mundo do extremistão. Ou seja, as coisas no mundo dos extremos, elas acontecem porque a gente se expõe ao risco. E aqui começa um princípio básico que eu acho que vocês já devem ter escutado aqui na Endeavor, que o Bert Cicuppia ele fala muito, que é sonhe grande. Ou seja, o sonho grande, ele tem um motivo muito importante para esse mundo do extremistão, porque se eu estou exposto ao mercado muito pequeno, ou seja, se o meu público-alvo é um público-alvo de 10 milhões de reais, de 50 milhões de reais, de 100 milhões de reais, eu nunca vou estar inserido no mundo do extremistão.
eu vou estar sempre inserido no mundo da média cristão. Então, para que eu realmente possa fazer parte desse mundo, eu tenho que estar inserido num mercado que seja muito grande. Então, se o seu mercado não é um mercado de bilhão, você hoje não está no mundo do extremistão. Então, é necessário que a gente sempre olhe por essa perspectiva. O segundo ponto extremamente relevante é justamente entender como é que eu posso, sabendo que eu vou depender tanto da sorte quanto do talento, conduzir o meu dia a dia para que eu possa estar exposto ao máximo possível e tentar ter alguma chance de sucesso nesse mundo. E aí que entra, eu espero poder contribuir para vocês hoje com alguns elementos que podem ajudar vocês a tentar, de alguma maneira, controlar o incontrolável. Para que você perceba continuamente que você esteja sendo bem-sucedido no mundo dos extremos, é imprescindível que você cresça. Ou seja, se você não está crescendo, você está morrendo. Então, a pergunta é, o que eu tenho que fazer para crescer? E existem basicamente duas maneiras de eu crescer. A primeira delas é organicamente, ou seja, com os meus recursos próprios dentro da minha própria empresa. E o segundo é o processo inorgânico, que é o processo de eu trazer alguma ajuda externa, que é eu comprar uma empresa, que é eu vender a minha empresa, que eu me fundir com outra empresa, ou ainda trazer um parceiro de fora, seja um fundo de venture capital ou um fundo de private equity. E a gente sabe que basicamente não existem muitas maneiras de se crescer que não sejam ou eu conseguir cobrar um preço mais caro pelo meu produto, ou eu desenvolver novos clientes, ou eu penetrar novos mercados, ou eu criar novos produtos. Então, o mundo do crescimento exige tanto organicamente quanto inorganicamente que eu procure entender como é que eu posso trazer recursos para poder fazer essas coisas acontecerem. E o mundo do extremistão é um mundo extremamente injusto. É um mundo do que a gente chama da caça do caçador. Ou seja, é um mundo onde ou eu como ou eu sou comido. E o que eu quero dizer com isso é que no mundo do extremistão, todas as indústrias, todas as empresas, elas se consolidam. E esse estudo aqui é um estudo que foi feito pela E.T. Kearney, que condensou dados aí dos últimos 50 anos e mostra basicamente que todas as indústrias, sem exceção, quando elas estão no extremistão, elas começam de uma maneira extremamente não consolidada e elas acabam lá na frente altamente consolidada. Então, por exemplo, se hoje eu sou um empreendedor que está na área aí de clube de compras, eu sei que essa indústria ela acabou de começar. Então, eu sei que hoje ela é extremamente pulverizada. Hoje, para quem não sabe, existem mais de 700 provedores de grupos de compras no Brasil. Alguém tem alguma dúvida que esse número de 700 vai reduzir para 5, 7 daqui 5, 10, 15, 20 anos? Eu não tenho dúvida nenhuma. E isso acontece com todas as indústrias. Então, acho que a primeira coisa que a gente sugere para as empresas é identificar aonde a minha indústria está inserida nesse ciclo. Ou seja, a indústria ela acabou de começar, ela acabou de ser desregulada, ela acabou de passar por um processo de várias empresas indo para a Bolsa, ou ela já é uma indústria que já enfrenta um processo de consolidação natural, onde que você já tem escutado, ou seja, que grandes empresas têm comprado pequenas empresas e vice-versa. E cada uma dessas fases de crescimento, elas têm um processo muito parecido de fusões e aquisições. Ou seja, coisas muito parecidas acontecem em cada uma dessas fases com todas as empresas, independente do segmento que elas estão. Então, a primeira sugestão que a gente faz é, de novo, tentar entender exatamente aonde a tua empresa está inserida para que você possa preparar a sua estratégia de acordo, seja para comprar outras empresas ou vender. Aqui, de novo, novamente, é o conceito de ou eu como, eu sou comido, e se eu for comido, que eu seja comido pelo menos com alguma graça. E nesse processo de comer ou ser comido, o que é importante essas coisas acontecem dentro de um modelo de negócios. Então, uma empresa só compra outra quando uma de duas coisas acontecem. Ou quando essa transação ela me ajuda a fazer melhor aquilo que eu já faço, ou ela me traz algum modelo de negócio que não fazia parte do meu ambiente até aquele momento. E o que é um modelo de negócios? É simplesmente a cadeia de valor, ou seja, quem é o cliente, como é que eu atinjo esse cliente, com que canal, como é que eu presto serviços a esse cliente, qual que é a minha oferta, quem são meus parceiros, quais são os meus recursos críticos, como é que eu cobro por ele e quais são a minha estrutura de custo.
Então, é muito importante que, a partir do momento que vocês se proporem a ou estarem pensando em comprar uma empresa ou vender a própria empresa, que vocês procurem entender exatamente isso, ou seja, aonde dentro da cadeia de valor eu agrego, ou aonde dentro da cadeia de valor eu preciso de alguém de fora que me agregue para que eu possa fazer alguma coisa melhor. E todo o processo de avaliação, de valor, de termos e condições, ela segue muito esse fluxo de por onde flui a cadeia de valor. E a partir do momento que você se engajar num processo de fusão e aquisição ou no processo de buscar um investidor, é extremamente importante que você saiba que esse processo ele é 50% preço, 50% condições. No mercado financeiro, a gente costuma brincar que é você dita o preço e eu dito as condições. É muito comum a gente escutar de empresários, de empreendedores, mas como é que eu faço para avaliar a minha empresa? Quanto é que vale a minha empresa? Achar um número, achar um valor é uma coisa relevante, mas ela não é o principal. Até porque existem inúmeras coisas no processo de negociação de compra e venda e de investimento que influenciam até muitas vezes mais do que o próprio valor. Então, a primeira coisa que a gente costuma colocar é procurem não se preocupar tanto em relação ao valor em si, mas sim ao processo de estrutura total. E o que é valor? Existem inúmeras técnicas, inúmeras maneiras de chegar num valor para uma empresa. A gente sabe que, obviamente, o processo de compra e venda é sempre relacionado a quanto que eu quero vender e quanto que você quer pagar. Mas existem algumas técnicas, algumas maneiras com que façam que a gente procure ter alguma conversa inteligente em relação a esse tema. Essa inteligência toda, ela flui através de uma mecânica que a gente chama de fluxo de caixa descontado. E esse fluxo de caixa descontado, ele busca capturar 4 grandes elementos. O primeiro deles é, qual que é a minha geração de caixa? Quanto que eu produzo de caixa de lucro por ano? O segundo deles é, como é que eu espero que esse fluxo de caixa ele cresça? Ou seja, ele está crescendo a 5% ao ano, 10% ao ano, 50% ao ano? O terceiro elemento que é importante é por quanto tempo esse crescimento vai sustentar? A gente sabe que um crescimento de 50% ao ano ele não dura para sempre, né? Ou seja, ele tem um período que a gente possa imaginar de 3, de 5 anos. E, por fim, qual que é o risco envolvido nesse processo todo de geração de caixa e crescimento? Então, a empresa, o empreendedor, eles têm alguma coisa que seja altamente relevante, que justifique com bastante certeza que esse crescimento vai acontecer e que esse crescimento vai acontecer por um longo tempo ou não? É a famosa taxa de desconto. E tudo isso a gente costuma, geralmente, é um trabalho bastante subjetivo, né? É um trabalho que varia, obviamente, de lado a lado, mas é um trabalho que é imprescindível que vocês saibam, no mínimo, argumentar, né? Tanto como comprador de empresa quanto vendedor de empresa. Ou seja, saber entender esses elementos dentro de um negócio que está sendo comprado ou saber articular esses elementos num processo de venda ou de investimento é extremamente relevante. Então, aqui vale muito o processo de preparação, né? Ou seja, preparar para poder passar por esse processo, tanto com investidores quanto no processo de M&A, é bastante relevante. E o segundo elemento, que são as estruturas, que são geralmente onde as pessoas perdem menos tempo, mas é tão importante quanto a questão de valor, são os termos e condições do negócio. Ou seja, qual que é a estrutura de pagamento? Qual que é a estrutura do negócio como um todo? Quais são os impactos fiscais que essa transação ela traz para o meu negócio? E, por fim, quais são as contingências? E aqui, quando eu falo contingências, aqui se faz, aqui se paga. Né? Ou seja, se eu deixei de pagar meus funcionários 100% em CLT durante algum tempo, isso vai aparecer num processo de fusão, aquisição de investimento. Né? Se eu deixei de regular os meus contratos com os meus fornecedores, e isso é um risco, isso vai aparecer num processo de fusão, aquisição, num processo de investimento e vai ser descontado do preço. Então, se vocês imaginam passar por um processo de fusão e aquisição ou um processo de investimento, é imprescindível que vocês comecem a pensar nesse tipo de coisa, porque essa conta ela vai chegar. E é justamente na hora de um processo de fusão e aquisição que ela chega e chega feio. Não é à toa que a maioria dos processos de investimento que a gente
aborta, a gente aborda porque ou a gente acha contingências que são fora do tamanho da transação, ou são contingências que o empreendedor não está disposto a arcar. A forma de pagamento, hoje, cada vez mais, é muito comum transações de fusão e aquisição sem troca de dinheiro, né? Então, isso é muito bacana porque faz com que vocês comecem a pensar, bom, eu posso comprar outra empresa sem eu ter dinheiro de caixa. Você pode muito bem oferecer para quem estiver vendendo uma participação na sua empresa ou uma participação no bolo final, como uma maneira de você conseguir atingir esse objetivo. Você pode fazer pagamento parcelado, que o pessoal chama muito hoje de earn-outs. Não sei se vocês já escutaram, mas é um processo muito comum hoje em dia, num processo de fusão e aquisição, eu fazer com que o valor ele seja definido daqui a 2 ou 3 anos, conforme o negócio ele fosse desenvolvendo. Isso impacta muito no valor. O outro ponto relevante é a questão da estrutura, né? Ou seja, eu estou vendendo 100% da minha empresa ou eu estou vendendo uma participação dela? E se eu estiver vendendo uma participação dela, como é que vai ser a minha relação com quem estiver comprando? Como é que a gente vai votar as questões de dia a dia? Que tipo de poder eu vou ter de gestão, de caixa, de investimento? E tudo isso faz muita diferença no dia a dia. Então, novamente, aqui só para lembrar que a questão de definir se o valor da minha empresa é 100 ou 200, ele é muito pouco relevante se comparado a todos esses elementos que regulam a relação pós-casamento, né? Ou seja, a gente casar sabendo que vai ter que fazer alguma coisa depois do casamento é muito diferente da gente não saber. E é realmente o que importa aqui no processo de fusão e aquisição. E eu acho que o mais relevante aqui é como é que eu faço para me envolver num processo de fusão e aquisição. E aqui a gente costuma dizer que, assim como as outras atividades de dia a dia de um empreendedor, o processo de fusão e aquisição ou o processo de busca por investidores, ele tem que fazer parte do dia a dia. Ele não é um evento isolado que acontece uma vez ou outra. Ele tem que fazer parte da estratégia do dia a dia e ele tem que seguir um processo planejado. Ou seja, se eu quero namorar, se eu quero casar, não adianta eu ficar em casa, eu nunca vou conseguir achar um parceiro. Ou seja, eu tenho que estar na rua, eu tenho que estar visitando os meus fornecedores, eu tenho que estar visitando os investidores, eu tenho que estar mantendo esse diálogo aberto para que a hora que o mercado estiver propício para esse tipo de coisa acontecer, o mercado saber quem eu sou, o que eu estou fazendo, como é que eu faço. A gente costuma escutar muita gente que de uma hora para outra resolve se engajar num processo desse e o que a gente percebe é que quanto mais o mercado conhece a sua empresa, mais fácil é para o investidor, mais fácil é para uma grande empresa se engajar com você num processo de fusão e aquisição. Então, aqui é um processo de exposição, né? Ou seja, esteja exposto a esse tipo de atividade. A gente costuma muitas vezes sentir medo, né, de empreendedores, empresários de estarem sendo colocados à venda, mas, no fundo, aqui o que a gente sabe é que o mercado inteiro ele depende desse processo de consolidação. Então, o fato de eu estar procurando por um processo de fusão ou por um investidor não diminui em nada o meu poder como empresário e como empreendedor. Pelo contrário, ele só maximiza ele. Então, planejar, saber se expor é extremamente relevante. E, por fim, o processo de execução. E aqui que a gente costuma falar que vale muito a pena, na maioria dos casos, no mínimo ter um advogado, né? Ou seja, um advogado para esse tipo de transação é imprescindível, e muitas vezes um assessor financeiro para ajudar o empresário, o empreendedor nesse processo como um todo. De novo, porque a gente acha que tudo isso tem um fim único, que é fazer com que a empresa cresça, para que a empresa seja alguma coisa realmente relevante e possa realmente atingir no que a gente acredita ser o objetivo de toda empresa, que é criar valor. Porque nenhuma empresa ela deveria existir se não fosse para criar valor, para fazer alguma coisa que não estava lá antes, e se tivesse, que fizesse ela melhor, mais barata ou mais disponíveis para mais pessoas. Eu espero que o papo tenha sido útil e estou aqui disponível para a gente conversar mais a respeito. Obrigado.